Fala, meus queridos, que alegria receber você aqui em mais um episódio do nosso podcast. Estamos muito felizes em receber vocês aqui. E antes de mais nada, já quero pedir para você curtir esse podcast, que isso vai ajudar muito nós. Também comentar daquilo que você está gostando, aquilo que você vai gostar, aquilo que vamos falar aqui, comente. E também compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E ative o sininho, né, Gui? Ative o sininho, né? Pra você receber o nosso material quando a gente lançar os nossos episódios. E juntamente comigo está aqui meu parceiro, meu amigo Guilherme. Fala, mano! Fala, meu irmão. E aí, pessoal? Mais um episódio. É, isso aí. 11º, cara. A última vez a gente não sabia em que episódio a gente tava, tanto que a gente tava gravando. Né? Gravou 3 episódios, acho que foi uma seguido, semana, né? Seguido. 11º episódio, agora num cenário, né, diferente. Aqui, ó, caneca nova, televisão, ninguém segura nós. E juntamente conosco hoje tem uma ele. Pessoa diferente aí. Hoje o assunto é um pouquinho diferente. Hoje o assunto é meio polêmico. Apresenta aí o nosso convidado. Hoje está juntamente conosco Everson Mendes. Isso, que bom. Prazer estar com vocês, parabenizar vocês, parabenizar aqui Concórdia, a ideia. Eu sou muito apaixonado por criar conteúdos, né? Não a gente apenas reproduzir o que aprendemos, que é importante, mas também produzirmos aqui na nossa época, na nossa geração, e podemos construir, porque conhecimento é isso. Conhecimento não é só uma situação que vem pronta. Eu acho que é a partir das nossas experiências, a partir do que a gente vivencia, e é dialogando. Muitas vezes, em algum momento, nós vamos divergir. Faz parte, né? Hoje no Brasil é quase proibido divergir um do outro, se torna inimigo. Mas eu acredito nessa situação e vocês poderem começar trazendo pessoas e a gente construindo conteúdo. Eu acho que vocês vão estar entregando para os jovens, para as pessoas, para a cidade, para a região, coisa para se pensar e também, a partir do conhecimento, conseguir transformar muita coisa mental e no coração. Né? Esse é o nosso objetivo. No primeiro episódio a gente conversou sobre isso, que a nossa ideia aqui é trazer ideias e coisas práticas para as pessoas viverem e praticarem já na sua vida, né? Isso que é bom. Então, nós vamos ter esse momento de mesa aqui. E antes, queremos que você se apresente, fale quem é você, o seu trabalho, a sua formação. Tá bom. Primeiro, prazer estar aqui. Meu nome é Everson Siquela Mendes. Eu fui líder de jovens, nasci na igreja, meu avô foi pastor, e nasci lá no sul, Criciúma, Siderópolis, e me tornei líder de jovens muito cedo, muito tempo envolvido com juventude, e comecei a ministrar muito cedo, né? E é uma reflexão que hoje eu faço aos meus 47 anos, porque com 16, 17 anos eu já comecei a ter muitas agendas. E com 18 anos eu tinha agenda todo final de semana. Então eu entreguei a minha vida, um pedaço da minha adolescência e muito da minha juventude, para a vida ministerial. E que bom que aconteceu isso. Não foi que bom. Eu tive alguns problemas por isso. Eu acho que o equilíbrio nesse ponto, porque a Bíblia é muito legal nessas partes, né? Ela diz, vai lá e faze conforme as tuas forças, né? A Bíblia não pressiona ninguém a fazer além, não pressiona você viver só nisso, não pressiona. Ela quer que você tenha o equilíbrio da vida, que você viva a vida. Esses dias um jovem me perguntou num congresso e disse assim, eu tô aqui agoniado porque eu quero saber qual é o propósito de Deus para minha vida e eu ainda não entendi. Aí eu chamei ele assim, disse assim, então eu vou te dizer, hoje eu tenho uma revelação. Ele disse, e qual é? É que você viva. Você viva. Esqueça esse negócio de, não, eu quero saber se ele quer que eu ministre, se ele quer que eu cante, se ele quer que eu faça isso, se ele quer que eu seja... Ele quer que você viva, que é o dom que ele te deu. No correr da vida, você vai identificar, tá? Mas deixa eu voltar pro assunto. Não, pode, é muito bom. E daí... eu deixo como conselho. Sim. Você tem que aprender, você tem que viver, você tem que estudar, você tem que trabalhar, e Deus vai trabalhando na sua vida através da sua vivência, na sua faculdade, no seu estudo, né, no seu trabalho. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu tenho certeza que o rapaz, na hora que ressuscitou, olhou para Jesus e disse assim, eu quero andar atrás de ti. Vamos embora que eu vou andar atrás de ti junto com esses 12 que estão correndo e mais um povo aí. E Jesus olhou assim, não preciso de mais um atrás de mim. Eu quero que tu viva aqui na cidade de Naim. E quero que tu, em vez de quando tu vá na praça, joga bola ali na praça ali. Eu quero que você brinque, jogue vôlei ali na praça. Eu quero que você vá para a faculdade aqui de Naim. Eu quero que você coma x-salada aqui no X do cabeça que tem aqui em Naim. Eu quero que você se relacione, porque toda vida que alguém te vê vai lembrar de mim. Ele vai dizer, aquele rapaz estava morto
e Jesus deu vida para ele. Então você é o maior testemunho. Então viva. Meu propósito para ti, vai viver. Porque através da tua vida eu vou ser lembrado, vou ser visto. Enfim, vim para Florianópolis, meus 22 anos, e me envolvi na vida pública, me formei em História pela Universidade Federal e saí vivo. Tá? Saí vivo. Curso de vai sair o crente? Crente com a fé um pouquinho abalada no primeiro ano. Só que, professor de História, né? O cara vai fazer História em Universidade Federal. Cara, sabe o que eles diziam pra mim? Todo mundo ia muito doido pra aula, né? Todo mundo ia meio com o sapato todo sujo, uma camisa toda rasgadona, e eu ia arrumadinho naquela época, camisa por dentro da calça e tudo mais. E eles diziam assim, tu representa... E eu já estava envolvido na vida pública, né? E eles me diziam na sala, além dos nossos debates homéricos e infinitos sobre criacionismo, o macaco, o homem veio do macaco, veio de Deus, fizemos debates que eu fui expulso até da sala. Mas eu me lembro que ele dizia assim, tu és tudo que nós mais odiamos. Nós temos raiva da religião, do burguês, porque eu andava tipo burguês, né? E da política. Então tu representa essas três coisas. Então eu tive confronto de quase 5 anos ali na universidade. Saí com a fé um pouquinho abalada no primeiro ano, porque era muita informação. Contrário, que dilúvio, como que aconteceu o dilúvio, qual é o conceito de mundo, como é que sabia que estava em água lá no outro lado do mundo, e muralha, como é que cai, então todos esses pontos, né? Mas depois consegui superar tudo, comecei a ler um livro de Werner Keller, A Bíblia Tinha Razão, que me ajudou, um publicista alemão que escreveu um livro em 1957. Se tem alguém passando algumas divergências, alguns enfrentamentos dentro da universidade, para tudo tem explicação. Werner Keller escreveu, embora agora um outro publicista alemão escreveu A Bíblia Não Tinha Razão, mas esse é uma obra-prima, então me ajudou numa leitura assim com bastante conteúdo. Mas me formei e depois fui trabalhar na vida pública, fui 10 anos secretário municipal em Florianópolis, da Casa Civil, da Administração e da Secretaria de Trabalho e Emprego, que na época era no Instituto. E hoje já estou há quase 3 anos em Brasília, trabalho na chefia de gabinete de um deputado e vamos para Brasília aí quase toda semana. Entendeu? 1 semana por mês ficamos aqui, rodando aqui e no estado, e as 3 semanas a gente vai para lá e trabalha com atendimento a prefeitos, vereadores, lideranças e com a gestão também lá interna política dentro do gabinete. E essa é a minha vida, reduzida aí a 3 minutos. Cara, mas antes de nós entrar na primeira pergunta, por que tu decidiu fazer história? Pois é, ótima pergunta. Eu já ministrava desde os 16 anos e todo mundo fazia... vou confessar uma coisa aqui com vocês aí de primeira mão. Todo mundo fazia teologia, todo mundo estudava teologia. Como eu já estudava a Bíblia desde novinho, eu pensava assim, eu queria ter uma coisa diferente de todos os pregadores na época. E eu achava que todo mundo só tinha visão teológica, e eu queria ter uma visão diferente da Bíblia também, uma visão através do óculos, sem o óculos da fé. Eu queria olhar historicamente para me ter informações diferentes, para me ter segurança, numa mensagem estruturada, com muita informação histórica e tudo mais. Não foi só porque o índice para a história era muito pequeno e era mais fácil de passar. Foi também porque eu queria essa informação. Foi um risco para mim. Eu senti falta um pouquinho mais na frente, porque ao tempo que eu me aprofundei na história e consegui ler muito e produzir muito, ter uma visão de uma mensagem, historiografia bem estruturada, também me faltou depois um pouquinho mais do conhecimento teológico, e daí com um bom tempo eu fui pegando, mas no primeiro momento era esse meu objetivo e desafiador. Eu gostava muito do desafio, eu sempre gostei muito do debate, então como eu gostava muito desse enfrentamento do debate, eu fui para um dos campos mais ávidos e terríveis e de confronto de debate, e debati muito, não tenho tristeza e nem decepção por nenhum desses debates, foram muito intensos, mas aprendi, o debate te ajuda a crescer, né? Te ajuda a rever, muitas vezes até um ponto de vista teu, aprimorando. Então, graças a Deus, foi muito gratificante. Legal. Então, Everson, a gente estava conversando e tem uma pergunta que eu acredito que vai fazer muito sentido, fazendo uma correlação, né, ao cristianismo de modo geral e a tua vida no meio público, dá para se dizer, né? Como um cristão ele pode se manter íntegro dentro de um ambiente como o político, onde tantas vezes se negocia princípios em troca de poder? Assim, é a forma que muitas pessoas veem a política. Não quer dizer que isso de fato acontece, mas a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o desafio da vida pública é um dos desafios mais intensos.
Primeiro, a gente vive uma democracia nova, né? Desde a redemocratização do país, ali depois de 89, quando a gente começa a ter as primeiras eleições, nós temos uma democracia nova e que nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, né? Começou ainda muito incipiente, muito restrita o movimento democrático, e depois ele foi se abrindo com direitos e tudo mais. Acredito que nesse processo, a construção do Brasil atrapalhou muito exatamente pela mentalidade. Nós somos um país estruturado dentro de um conceito de corrupção. Quando nós temos as invasões europeias aqui dentro, tanto de franceses, portugueses, holandeses, era só para explorar o Brasil, né? O Brasil foi explorado durante muitos anos, sofre o período de escravidão, a corrida do ouro, enfim, tudo aquilo era pegando e levando para a Europa, pegando e levando para a Europa. Então, isso montou na mentalidade dos povos brasileiros que foram se formando nessa miscigenação de portugueses através das capitanias hereditárias que foram se formando, e depois, quando começa aquela política de imigração dos europeus, trazendo italianos, alemães. Aqui uma cidade que se formou à base de uma imigração italiana muito forte, e aqui do lado já tem cidades de imigração alemã, poloneses, japoneses. E a partir daí, quando começa a democracia, a gente começa a aprender a lidar com a democracia. Tivemos sim um sistema muito frágil, um sistema sem controle, e isso estruturou a política brasileira, né? Só que a gente amadureceu muito, muito. E o pior erro que nós tivemos durante muito tempo foi achar que nós não deveríamos ter nos envolvidos. E eu falo isso enquanto uma leitura de povo evangélico. Assim como nós erramos com inúmeros formas de comunicação, né, como a televisão, como o próprio rádio, que em algum momento foi questionado, e as pessoas não entendiam que aquilo não era algo para transmitir o que tem no inferno. Aquilo era uma forma talvez mais eficaz de evangelização, de falar de Deus, e nós abandonamos, e quando nós abandonamos, daí o diabo foi lá e pegou, disse, não, se vocês não querem, eu pego, então se vocês não querem botar cultos, eu coloco filmes quase pornográficos, que vocês não querem, eu coloco as novelas aqui ensinando a tudo de ruim dentro de uma estrutura familiar. Então eu acredito que nós tivemos que aprender, e essa leitura, e a pergunta é fantástica, porque a gente faz essa releitura de um momento de omissão nossa, quando nós entendemos, nós temos que sair de perto, então deixa ganhar. Mas quem não gosta de política, eu quero que você grave essa frase, será governado por quem gosta dela. Então não existe outro caminho. Se você não gosta, você vai ser governado por quem gosta. Então chegou um momento que eu disse, não, nós precisamos participar. Nós precisamos não só participar, nós precisamos ser ativos nesse movimento, sermos protagonistas nesse movimento. A gente começou um pouco tarde? Começou. No entanto, esse posicionamento nosso foi fundamental para que a gente começasse a enfrentar várias pautas. Porque eu não acho que o político evangélico ele tem que ser um defensor só dos nossos valores e princípios. Eu acho que ele tem que dialogar com o país, com o Estado e com a cidade. Eu acho que ele tem que saber dialogar, se ele é um vereador evangélico, ele tem que saber dialogar com os problemas da cidade. Não, eu só estou aqui para lutar pela pauta da igreja. Eu acho que esse é o maior problema. Porque quando se vota em alguém que é cristão, a ideia é implantar a igreja na cidade. Sendo que a função de vereador, né, de um político, não é esse, né? Não. Ajudar a sociedade em si. Ele tem que vir com os valores que norteiam. É claro que a batalha de valores e princípios é essa batalha interminável. Sim. Até porque nós estamos muito atrás dessa batalha. Nós estamos perdendo essa luta exatamente pela nossa... Em determinado momento da história a gente demorou a entrar. Então nós perdemos o quê? Mas Everson, o que tu está dizendo que nós estamos perdendo? Nós perdemos as universidades, nós perdemos os meios de comunicação. Nós estávamos quase, Guilherme, perdendo a educação primária no país. Quando eles entraram através do Plano Nacional de Educação com o projeto de ideologia de gênero, que esse termo nem é tão certo, mas no fim o ministro, estou chamando de ex, mas o ministro Alexandre de Moraes reafirmou numa sentença dela essa semana, porque o termo seria identidade de gênero. Mas nós já estávamos perdendo, porque eles já estavam, os professores todos doutrinados, falando sobre erotização precoce, sobre sexualidade, sobre definir qual gênero que você quer ser, com os nossos filhos. Daí a gente nos acordamos
E quando nos acordamos, foi um gigante que se acordou. E nós entendemos que nós não precisávamos, nós não tínhamos que mais só ficar dentro das quatro paredes. E nós entendemos que nós éramos um ser político-social, entendeu? Não só um político espiritual. Eu preciso dialogar com a cidade. Deixa eu dar um toque para você, porque a gente se preocupa muitas vezes com a eleição do deputado, do vereador, mas sabe quais são talvez as eleições preciosas para nós, que temos uma vida de princípios e valores? Eleições de conselhos. Você não pode mais achar que o conselho da escola, da PP, você não tenha que participar. Você tem que participar do Conselho de Saúde de Concórdia. Você sabe que lá onde que eles vão definir como diretrizes, se pode fazer uma cirurgia de mudança de sexo ou não, se a criança, que idade que ela vai começar a poder fazer o seu aborto dentro do sistema do SUS. Tudo isso é um debate que tem lá em Brasília, mas esse debate veio através dos conselhos municipais, federais, definiram como diretrizes e mandaram para Brasília. Então, quando você diz o que fazer para manter ser íntegro e manter todos esses valores. Valores nossos são inegociáveis. Integridade faz parte do caráter. Integridade não é uma coisa que se aprende. Eu vou aprender a ter integridade. Integridade vem da palavra inteiro. Quando Deus nos faz íntegro, Ele nos faz inteiro. O que é ser inteiro? É o que eu sou aqui dentro da igreja, eu vou ser dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Câmara de Deputados, na secretaria que eu for atuar. Então eu sou inteiro. Mas esse inteiro não impede que eu dialogue e trabalhe sobre os reais problemas de uma cidade. Eu preciso discutir plano diretor mesmo sendo o vereador mais espiritual ou o deputado mais espiritual. Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre os conselhos, eu tenho que falar sobre plano nacional e plano estadual de educação e plano municipal, e eu tenho que estar lá no conselho onde acontece o debate. Ah, mas a esquerda dominou todos os conselhos. Dominou. A esquerda dominou a universidade. Dominou. Mas nós vamos ter que ir para o debate. Nós vamos ter que enfrentar essa batalha. Entendeu? Porque é isso que Cristo espera de nós. Ser sal da terra e luz do mundo é isso, meu irmão. Ser sal aqui dentro da igreja não precisa nem fazer força. Ser luz onde está iluminado é tranquilo. É nós ir para esse desafio de trazer luz num conceito obscuro, tá? Então, é possível? Claro que é. Nós temos vários... tem um monte de exemplo de gente que não deu certo. Mas tem um monte de exemplo de gente que deu certo. Esses dias saiu, eu estava quando eu era secretário da Casa Civil em Florianópolis, eu estava subindo no elevador e naquela semana tinha dado um estouro de um escândalo de um bispo nacional. Daí quando eu chego, o elevador cheio, entra um outro secretário e diz assim, vi o teu pastor na igreja, porque eles botam todo mundo no mesmo balaio, né? Todo mundo no mesmo balaio. Daí ele diz assim, viu o teu pastor na televisão, no Fantástico ontem. Eu disse, vice. E daí, vamos montar uma igreja porque a gente fica rico. É muito dinheiro. Estamos nós aqui trabalhando e tal. Começou a zombar de mim. Eu disse, mas eu nem sei porque está falando isso. Primeiro, ele não é meu pastor. E segundo, tu está pegando um exemplo pontual. Nós estamos falando de inúmeros... Ainda tem um cafezinho ali, né? Senão minha gastrite berra demais. Segundo... Além de você estar falando de um exemplo pontual, eu te dou mais de 1000 exemplos de pastores envolvidos corretamente, que têm uma chamada, que têm uma causa de vida, que trabalham cuidando de pessoas, que têm o amor de Deus. Então, você está pegando um exemplo para dizer que o geral, e não é essa a regra. Então, esse posicionamento nosso de integridade, tem um monte de políticos que não deu certo, que deram escândalo, mas tem um monte que deu certo. Tem muita gente que nós temos que reconhecer. Então, eu acredito que os jovens o nosso povo, tem que entrar na vida pública, sim, a partir da base, a partir dos conselhos, e se posicionar com os nossos valores. Agora, o meu valor, o meu princípio, para me terminar essa minha resposta, que já está cumprida, já virou um discurso, os meus valores não podem, e os meus princípios não podem impedir que eu consiga dialogar com quem não pensa do meu jeito. Com quem não tem o meu princípio e os meus valores. Acredito que isso é o principal, na verdade, né? Porque a gente prega muitas vezes uma ideia de sermos diferentes e aí as nossas atitudes não vão de acordo com aquilo que a gente diz. É isso mesmo. E as pessoas, elas leem não só aquilo que a gente publica, aquilo que a gente posta, aquilo que a gente é. É isso e aí mesmo. o que a gente é o que a gente é de fato. Que é mais forte... Mais forte do que o que a gente é muito mais forte do que aquilo que a gente está falando, que a gente está comunicando. Né? Uma coisa que eu acredito ser legal, baseado nisso que a gente está conversando, é que você estudou.
né? A gente tem que falar muito sobre essa questão de estudar, de se capacitar, porque o pessoal para confrontar a gente, para confrontar o cristão, esse pessoal se prepara. Eles são muito preparados. Júnior, eles são muito preparados. Eles e agora estudam. viralizou aquele negócio, né? O 1 contra 30, né? Ah, sim, Não o tem? pessoal faz os Sim. debates, né? Os debates, os caras se vão caras preparados. Não, são muito bons de debate, são forjados nas universidades para o debate, estudam, mas com certeza nós precisamos ter preparo. Por isso que eu não sou... não, ele tem que ser um político ou um cara da vida pública porque ele é evangélico, porque ele é crente ou porque ele tem esse princípio. Não, ele tem que ser por isso, mas é porque ele está preparado também para ocupar aquele determinado cargo. Não existe sorte, tá? Eu vou dizer para vocês, sorte é um conceito que eu tenho, mas é um conceito muito mais do que meu, é a combinação de preparo com oportunidade. Não adianta tu ter oportunidade se você não está preparado, entendeu? Então você tem que estar preparado para quando as oportunidades surgirem na sua vida. Não, mas eu não tive sorte, então, porque você não se preparou. Se eu chegar para você assim, eu quero gravar contigo aqui um monte de um louvor que eu quero explodir, e tal, você vai olhar. Eu ia falar aqui de CD, porque eu já sou mais velhinho. daí tu não tem uma... Mas eu quero gravar música da tua autoria. Daí tu vai dizer, não tenho nenhuma feita. Tu não estava preparado para aquilo, né? Não era um foco. Então... A gente tem que estar... Quando eu era líder de jovens, uma vez eu chamei um jovem para dar uma palavra, mas eu não avisei ele. Isso foi um erro meu, porque daí ele foi falar e foi uma tragédia falando. Falou palavras que não devia falar, deu um maior problema em cima do púlpito. Mas claro, ele não estava preparado. Eu dei oportunidade e ele não estava preparado. Então, a sorte na vida é isso. Combinação de oportunidade com preparo. E nós precisamos nos preparar para ocupar todos os cargos. Todos os cargos. E não só cargos eletivos, não. Eu estou falando de cargos eletivos, mas você tem que estudar para ser juiz nessa cidade, você tem que estudar para ser promotor nessa cidade, você tem que estudar para ocupar posições de destaque nessa cidade, em todos os lugares, e quando você vai chegar lá, não, agora eu vou fazer aqui nessa instituição uma igreja e vou fazer culto. Não, o objetivo de Deus não é que você faça culto todo dia lá na sua repartição onde você vai trabalhar, mas que a sua vida seja um culto diário. Só o seu viver. Os frutos que foram gerados do Espírito na tua vida, que valem mais do que os dons do Espírito. A gente fica na loucura de buscar dom. Vamos gerar fruto, porque dom vem de lá. Fruto vem daqui de dentro. Então, tem muito mais a ver comigo fruto do que o dom. Tá? Nessa vida política que tu viveu, então, qual foi a situação mais desafiadora que você teve de se posicionar? Tive. Quando eu me tornei secretário da Casa Civil, na época do ex-prefeito Jean Loureiro, e fui um ano da época agora com o prefeito Topazio, nós tivemos o período de maior enfrentamento com os sindicatos. As maiores greves da história. Eu virei quando eu era um mês secretário, e antes de assumir a Casa Civil, eu fui da administração. Um mês secretário, eu enfrentei a maior greve da história de Florianópolis, com 46 dias de greve. Tudo parado numa cidade de servidor público. Uma coisa é uma greve em Concórdia. Talvez as pessoas de Concórdia e região nem tenham tanto o conceito do que é uma greve dentro de uma cidade que tem mais de 100 mil servidores públicos. Uma população na época de 400 mil, ela tinha mais de 100 mil em todas as esferas, juntando a federal, a estadual e a municipal. Parou a cidade, entendeu? Só de servidor público da prefeitura tinham 12 mil, foi uma greve que nós tivemos que estruturar todo o estatuto, que tinha benefícios ainda, que não existiam mais, né? De licença-prêmio e tal, de uns abonos que explodiram a folha, nós não iríamos conseguir pagar a folha de pagamento aquele ano, porque ela estava num crescimento geométrico fora do comum. Tanto é que o ex-prefeito já no último mês já não conseguiu pagar a folha, em sofrimento, e nós tivemos que fazer uma medida de austeridade muito grande. E eu tive que enfrentar o maior debate da minha vida com os sindicatos, que é todos muito de perfil de esquerda, mas com muito preparo, todos marxistas, todos lendo Lenin. Eles vinham para as reuniões comigo de sindicato com livros de Marx, do Capital, os livros de Lenin, os livros de Trotsky e tudo mais, todos os pensadores, né, Thompson, os pensadores marxistas da época, e debater com eles, porque eu precisava debater, apresentar o ponto de vista nosso da gestão, e eu podia enfrentar batalhas monumentais e sem ter todo o conhecimento do assunto. Então eu lia de noite, e para mim ler é um grande desafio, porque eu tenho TDAHI, que é, além de ser disperso, de estar pensando em outra coisa, fazendo uma,
eu tenho um imperativismo, então eu sou muito imperativo. E isso me faz ter dificuldade de leitura, né? Eu capto a informação de outra forma. E tive que me preparar muito, estruturar muito para enfrentar esses debates. E foram debates que Deus me abençoou, me honrou, e nós conseguimos resolver a greve dentro do Tribunal de Justiça, não teve mais condições do diálogo. A greve mais agressiva da história de Florianópolis, bonecos meus pendurados nos postes junto com o do prefeito, milícia digital me acusando todo dia, eles indo no YouTube pegando mensagens antigas minhas, editando. Isso foi o primeiro mês de trabalho dele. E eu confesso que pensei várias vezes em desistir. Mas a desistência seria uma derrota muito grande, porque eu era o único secretário evangélico. Entendeu? Só eu que era evangélico, então foi um teste, Deus me abençoe, eu sou muito grato, porque me preparei, eu estava pronto para aquele desafio, mas foi muito intenso. Então eu considero um dos maiores desafios da minha vida. Falando sobre a esquerda que ele comentou, tu estava comentando antes de nós começar aqui sobre o nascimento da direita, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu penso, a partir da leitura do tempo que a gente tem, o nascimento da direita, nós aprendemos, e talvez a grande contribuição que tivemos do ex-presidente foi ensinar-nos e fazer esse sentimento de direita, conservador, que a gente ainda está entendendo esse conceito. Quem é que é de direita mesmo? Será que ele é de direita conservador? O que é exatamente conservador? É só o irmão tradicional, o pastor, o evangélico? Não, mas aquele não é. Então a gente ainda está se ajeitando nesse conceito de direita, mas nós durante muito tempo, como eu disse, a nossa democracia nova, a gente foi aprendendo a votar, e durante esse conceito a gente começou a entender que, tanto é que nós votamos em vários presidentes que eram de esquerda, e nós ali descarregando voto e tudo mais, e até, é importante a gente pensar isso, tá? Isso é uma pesquisa que tem, e são dados. Até o ex-presidente Bolsonaro, o povo votava para presidente, 3 conceitos de votação. O povo votava para presidente por economia. Como que é? Quem é que decide a eleição no Brasil? Decide a classe média. Não é extrema direita nem extrema esquerda. A classe média esteve o quê? Esteve com o Fernando Henrique, ele ganhou 2 eleições e o presidente Lula tentou e não teve jeito. Quando a classe média e o Lula vai lá e pega o José Alencar, um empresário de sucesso de Minas Gerais, do PL, e bota de vice dele, ele traz a classe empresarial e junto com a classe empresarial ele traz a classe média. Ele só consegue ganhar decisão. Por quê? Porque nós temos 20 e poucos % de esquerda, de extremista, e os mais ativistas que vão para a rua, que batalham, e os de direita. E nesse meio nós temos aí 60%, 50%, que é a classe média que tem um estilo de vida, ele tem o carrinho dele, e que a eleição até tem a casa própria dele, o filho dele está estudando, e até o presidente Bolsonaro, eles votaram pensando nisso. Eu quero manter o meu estilo de vida. Por que nós não vamos votar naquele? Porque eu acho que ele não vai ter estrutura para manter isso. O Brasil pode entrar numa crise e eu posso perder. A partir do presidente Bolsonaro, a eleição virou por ideologia. Acabou o critério de economia e entrou o critério de economia. De ideologia. Como é que o povo vota para prefeito? Por zeladoria. O prefeito pode nem ter alinhamento muitas vezes, eu sei que não é o caso aqui, mas em muitas cidades não tem alinhamento nenhum. Eu sou um eleitor de direita nacional, mas na minha cidade eu sou um eleitor de zeladoria. O prefeito cuidou bem do posto de saúde, cuidou bem da rua, a cidade está boa e eu voto por isso. Como é que o povo vota para governador? O povo vota por onda. As 2 últimas eleições nos mostraram isso. O povo não quis saber qual é o número dele, é o mesmo do presidente, eu vou votar de forma verticalizada. Por quê? Porque muitas vezes nem sabe o que o governador faz. Ele não sabe que aquela avenida... Quando eu era secretário da Casa Civil em Florianópolis, nós sofríamos na pesquisa, o primeiro ponto ruim, nós não cuidávamos uma das principais acessos lá, que vai para o norte da ilha, que é a BR-282. Daí nós dizíamos assim, mas isso não é nosso? Isso é do Estado, aquele acesso não era nosso. Daí nós dizíamos assim, mas não está cuidada, é muito mato, não é pintada, não é revitalizada. Daí nós dizíamos, vamos pedir para o Estado então entregar para nós, para a gente cuidar, porque nós não conseguimos crescer na pesquisa de aprovação, porque dizem, o lugar que mais passava carro, o prefeito muito relaxado, que não cuida nem da pintura, da capina e da zeladoria dessa parte. Por quê? Porque o povo não dava para responder, disse, isso não é nosso, não quer saber, se está dentro da prefeitura é do prefeito, por isso que ele vota no prefeito de zeladoria. E no governador, como ele não sabe qual é a definição exata, o que o governador faz, ele vota na onda do alinhamento federal. Essa é a característica política do Brasil hoje. Tá? E nós começamos a votar por ideologia a partir
do o ex-presidente Bolsonaro. E hoje, essa eleição e tudo isso que o ex-presidente Lula, que o atual presidente Lula está fazendo, para tentar chamar a classe média baixa para ele, não a classe média alta, com todas essas medidas populistas que ele tem feito. Não é que eu seja contra essas medidas do Vale Gás, do imposto de renda ser isento, do Minha Casa Minha Reforma agora. Não, eu não sou do pé de meia, não sou contra. Eu me preocupo com o equilíbrio contábil, fiscal e financeiro do país, né? Porque para pagar essa conta, você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, entendeu? Qualquer presidente queria dar um monte de benefícios assim. Agora, da onde vai o dinheiro? Ele está lá com o IOF para aumentar imposto. Ele é um governo que a cada 37 dias cria um imposto, ou aumenta algum, entendeu? Já criou inúmeros impostos, já aumentou inúmeros impostos e tentou passar IOF, a Câmara rejeitou, tentou uma MP essa semana 1303 também rejeitaram, e estão vindo com outra roupagem para criar e incrementar aí mais de 20 milhões, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o equilíbrio, né? Então, é importante que nós, enquanto direita, começamos a nos reposicionar disso. O presidente Bolsonaro foi um bom presidente? Não é essa a questão. Eu acho que ele foi importante no enfrentamento da batalha da esquerda. Ele fez isso muito bem. Agora, eu acho que, não sei se ele vai estar pronto para a eleição, isso vai depender do STF, me parece que não, que eu acho um erro. Eu acho um erro tirar alguém do processo eleitoral da forma tão pesada como estão deixando. Tem que deixar isso. O povo é soberano, não a decisão do STF. Que está perdido para mim no papel da República, mas entendo que nós temos que, enquanto direita, nos organizar. Por isso que quando eu digo que estamos perdidos, Júnior, e nós temos que se organizar, porque há menos de um ano da eleição a esquerda já tem um candidato pronto fazendo campanha todo dia. Na TV, nos órgãos oficiais, fazendo projeto. E nós não temos ainda, nós nem sabemos, há menos de um ano de eleição, quem é o nosso candidato. Quem vai representar os nossos valores, princípios, que é o que está norteando hoje as decisões, e quem é que vai estar preparado, que eu não só quero um cara que represente os meus valores e princípios de vida e fé. Eu quero alguém que esteja preparado para governar o Brasil economicamente. Eu não concordo com esse modelo que tem. Hoje eu não concordo. Não concordo com esse modelo do Estado tão grande, inchado. Eu concordo com o modelo de autonomia do cidadão. E que você consiga fazer o cidadão pular para cima e conseguir dar poder de compra, de desenvolvimento para ele. Show. Quando a gente olha para tudo isso que a gente comentou sobre o cenário político, sobre a política de modo geral, né? Você acredita que a juventude cristã, de uma certa forma, ela tem se afastado ou se interessado mais pela política? Se ela tem se afastado ou se interessado mais, por quê? Eu acho que ela tem se interessado mais. Por quê? Porque ela começou a se ver na política, ela começou a ver... nós falamos enquanto estrategistas políticos, e eu trabalho sempre com coordenação, eu trabalho com o deputado Ismael dos Santos, e a gente muitas vezes se reúne para fazer essa avaliação de como vai se comportar o povo num processo eleitoral. Cada eleição ela tem uma pauta, entendeu? Muitas vezes você está andando por uma pauta, está dando num município, ela está por uma pauta, e o país está querendo falar de... Na primeira eleição do presidente Bolsonaro, a pauta não era economia, então eles botaram quem? O Henrique Meirelles, um cara do Banco Central, sabia falar de economia, e o Geraldo Alckmin, que fez a maior... Não era pauta, pauta era ideologia. Então o povo não quis ouvir eles, o desempenho foi pífio. Agora, eu acredito que o jovem se viu no processo eleitoral, e eu acredito mais do que isso, eu acredito que o jovem está sendo o fator decisivo do voto familiar. Que até então o pai chegava em casa, aquele pai que trabalhava lá no interior e tinha a roça dele lá e plantava feijão, mandioca, soja, ele chegava, vamos votar no meu amigo, o João do Barbeiro, vamos votar nele, e todo mundo ia ali porque o pai decidia, né? Outro já chegava e dizia assim, vamos votar no fulano porque ele ajudou aqui, arrumou a minha estrada e tudo mais. Hoje não, porque o jovem tem informação. O pai, a mãe muitas vezes não estão antenados na informação, e nós estamos aqui na rede social. A rede social abriu um mundo para todo mundo. Quem tem informação ganha o debate. Ele sentou na mesa, na hora da comida, e a eleição, como é que vai ser? Acho que eu vou votar. Não, o senhor não vai votar, porque ele não fez isso. Como é que o senhor vai votar se nessa participação? Como ele tem a informação, eu acho que o jovem, e o jovem cristão, que graças a Deus programas como esse ensinam ele a ter um espírito crítico e a poder dialogar e a debater, ele começa a debater essas situações. E ele começa a dizer, pai, é isso. Então o jovem, para mim, começou a ser um fator decisivo pela informação, por ele estar antenado e sintonizado mais do que muitas vezes a família, e trazer para isso para o debate.
e consegue debater em alto nível, e acho que ele tem que entrar mais, inclusive, no processo político. Temos que cuidar com as armadilhas que temos na rede social, eu acabei de falar a rede social. Há uma pesquisa que mostra que mais de 70% que tem de uma rede social é fake news. As fake news, elas são muito disseminadas e nós temos que parar de comer informação rápida que chega. Nós temos que levar para o filtro da avaliação. Esse cara é esquerdo. Tá, deixa eu ver se é. Tá, mas o que ele fez? Então nós temos que cuidar com isso aí. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos aprendendo na democracia nova a votar ainda e estamos aprendendo a nos identificar e a ocupar o espaço enquanto direita. Porque teve um monte de gente que se elegeu não sendo direita, mas fazendo o quê? O discurso de direita. Exatamente. Então como é que eu vou engolir uma coisa dessa porque ele fez o discurso de direita? Ele falou que eu concordo. Tá, mas a vida dele é de direita? Qual é a vida dele? Entendeu? Teve muita gente que se elegeu porque apoiava o Bolsonaro. Eu conheço muitos que elegeram, porque eu sou Bolsonaro, mas nem era nada a ver do partido dele, mano. Mas só pelo fato de ele falar essas palavras, Bolsonaro, ele se elegeu. Eu gosto de uma frase de um amigo meu que é deputado, ele diz assim, o que me aproxima, por exemplo, do presidente Bolsonaro não é a questão partidária, é os meus princípios e valores de vida pública. Então, se o meu princípio é parecido com aquele valor dele, com aquele princípio dele, isso me torna uma pessoa de direita, isso me torna uma pessoa de uma política de espectro mais conservadora. E não só porque eu faço parte. Mas tudo isso faz parte do exercício do aprendizado democrático que nós temos que ter. É natural. A eleição do presidente Bolsonaro foi uma eleição de enfrentamento. Nós estávamos todo mundo no limite com a Rede Globo. Todo mundo era o quarto poder da República. Todo mundo incomodado com os movimentos do STF, que ainda estavam lentos, mas que agora, para mim, vai ser o tema da próxima eleição. Para mim, o tema da próxima eleição é uma teoria que eu tenho e que vai se confirmar, acredito eu. Não será a esquerda contra a direita. Será a direita contra a STF. O povo não está mais. A raiva, a agonia do povo não é nem mais com o presidente Lula que se elegeu ali no presidente. É com o sistema que mantém ele lá. Um sistema que interfere diretamente na eleição. E esse sistema que é comandado pelo STF de forma desenfreada, não respeitando as prerrogativas de Congresso, de Executivo, de nada, e com a grande imprensa que tem as suas concessões públicas, que tem um trabalho de informar, mas que trabalha com a informação paralela, com uma informação direcionada a serviço do governo. Então se criou no país um grande sistema protegido pelo judiciário, divulgado pela imprensa, e o executivo lá. Então, o povo está vendo que essa eleição vai ser uma eleição que nós vamos ter que enfrentar quem mantém o status quo, quem mantém isso. Então, é um evento. Lá na época do Bolsonaro, ele dá um enfrentamento, assim, é o cara que tem. É o cara que nós temos para fazer um enfrentamento que teve coragem. Isso tem que se reconhecer. Enfrentou, agora provavelmente vão botar preso. Entendeu? Enfrentou o sistema é muito pesado. Então eu acho que ainda as mudanças terão que ser através do voto e é o nosso exercício de votar, e eu acho que agora, depois de uma primeira experiência, a segunda experiência, peraí, eu não quero só votar porque o cara vai enfrentar, eu quero que o cara tenha um perfil tão bom para fazer um governo tão bom que a gente não ceda para a esquerda votar e tudo mais, e cada um lutando dentro dessa bandeira política. Muito bom, muito bom. É isso? Se não concordar, pode bater. Abre bastante a mente assim, sobre isso, porque mas o que mais me chama a atenção é a questão da capacitação, sabe? Uma coisa que um alerta muitas vezes pro jovem, de modo geral, né? Principalmente pro jovem que quer entrar, né? no cenário político, esse cara, estude, se capacite. Eu estou impressionado com todas as informações que você trouxe, porque a política é algo que por muito tempo eu não me interessei. Né? E automaticamente a gente vai muito no que o pessoal fala. E muito hoje. Pelo Twitter, né? O pessoal diz, muitas vezes no grito, cara, tipo, vamos votar no menos pior. Exatamente. Tu entende? Exatamente. Não dá, e o pessoal não busca o conhecimento disso, né? E te ouvindo falar, eu pensei assim, poxa vida, cara. Mesmo buscando conhecimento, querendo entender um pouco mais sobre isso, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. E daí, como a pessoa que não tem o básico entra muitas vezes nesse cenário, né? Mais uma vez, eu concordo. Eu me preocupo muito com a eleição de onda.
Entendeu? Me preocupo muito com a eleição de onda. A gente teve uma experiência para governador que frustrou muita gente, entendeu? Nessa experiência de onda. Então eu acredito que examinar a vida e o histórico do deputado, né? O problema é que o discurso ele é muito forte, né? Então eu acabo me iludindo no discurso. Cuidar com fake news de rede social. Talvez essa é uma palavra que eu quero dizer. Nós, a galera jovem que está vindo aí, super antenada, nós precisamos criar filtros. Nós precisamos pesquisar antes de botar para frente. Nós precisamos não acreditar. Desconfie, pô. Porque a Bíblia te dá o direito até de julgar profecias. É verdade. Ela chega a dizer, calma, recebeu, calma, analisa, cria o filtro, quem é que profetizou, o que ele falou, está muito envolvido comigo, me conhece. É importante, ela te dá o direito. Por que você não vai examinar informação que você recebe no WhatsApp, na rede social? Então examine a informação para que você possa ter um voto responsável. Tem que votar, tem que se posicionar, tem que se capacitar, e tem muitos métodos aí, muitos caminhos para se capacitar, muitos instrumentos, e nós temos que invadir a vida pública, temos que estar lá, em todos tanto na política quanto fora dela. Eu vi Eu vi essa semana, cara, um vídeo que o pessoal tava divulgando do Messi aceitando a Jesus. Parece que experiência é essa? E daí assim, ó, não, daí o legal, né, o pessoal, nossa, amém, glória a Deus, né, geral assim, né, do Puriá. E aí teve um pastor que postou um vídeo, essa semana, foi se retratando. E é um cara que eu até admiro, eu gosto de ouvir ele, acho que eu não vou mencionar, enfim. Queremos você aqui, não. Cara, postando assim, ó, eu quero me retratar, porque eu, né, postei, falei um monte de coisa e tal, tipo de bênção e tal, e na verdade não é. E como é feio, né? Como perde a credibilidade, acho que ele fez o gesto. Mas por quê? Porque eu vi a imagem também. E quando vi a imagem, eu disse assim, eu já era fã do Messi. Eu acho que o Messi jogou futebol demais. Acho que é o maior jogador aí da geração aí. E ele tem todo um perfilzinho assim, tranquilo, conservador, cuidadoso e tal. E até eu tenho um amigo que tá lá na igreja, que ele foi centroavante na França há muitos anos, e a gente já participou de algumas jantas junto, tá? E eu perguntei para ele assim, qual foi o maior jogador? Ele disse, não, eu joguei com o Messi várias vezes, tá. Ele é um cara realmente diferenciado. Tá? E eu liguei para ele, eu disse, o Messi se converteu. Ele disse, que bom, tá? Daqui a pouco eu senti vontade de jogar notícia para frente. Eu senti vontade no meu impulso de comentar sobre a notícia, de fazer um vídeo sobre a notícia. Mas eu pensei, peraí, em épocas de IA, entendeu? Inteligência artificial, de fake news, desconfie. Desconfie, porque senão você pode estar reproduzindo algo mentiroso, muito forte, né? muito mentiroso, e pode estar prejudicando a vida de muita gente ao invés de estar abençoando. Né? É verdade, só quis trazer esse exemplo, que foi muito engraçado. Mas acho que esse exemplo é emblemático. Cara, porque assim, nossa, as pessoas, meu Deus, que bênção, glória a Deus, sou mais fã dele agora. O pessoal, mas enfim, né? Não, enfim, acho que é importantíssimo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, então, mudar sobre a política e falar um pouco sobre a graça. Eu sei que tu estudou muito sobre isso, tu gosta de falar sobre esse assunto. Então, muito se fala sobre a graça, mas pouco se entende sobre seu real poder transformador. Por que você acredita que muitos jovens confundem graça com liberdade para viver como querem? Tu falasse tudo na tua pergunta, quando tu fala sobre poder transformador. Eu já vou citar um texto bíblico que vai fundamentar isso. Eu acho que eu considero que elas confundem a graça com a ultra graça, que é chamada, que essa liberdade, se a salvação não vem de mim, é dada por Deus, então eu estou garantido pela desinformação, porque ela não estudou, porque ela não conhece a graça mesmo. A graça de Deus, na verdade, a graça é Jesus, é o próprio Jesus. E o texto de Efésios 2, 8 e 9, ele é muito forte porque a gente muitas vezes reproduz ele sem entender, né? Que a salvação, ela vem de Deus, é dada por ele através da fé. Então você acessa ela através de acreditar, de confiar nela. Não vem das obras, não vem do seu perfil espiritual, da sua performance como cristão, não vem disso. Do seu coração voluntário de ajudar o outro, não vem nada disso, da minha busca, se eu não buscar Deus eu não vou ser salvo, não vem disso.
E não vem do homem, não vem das obras, para que homem nenhum se glorie dele. Por que dele? Então, é um texto que ele diz assim para você, a salvação, mas o texto não para por aí. A salvação é dada por Deus. O seu filho morreu, mas não é para que a salvação ainda dependa de ti. Tá? A salvação, ele te garante a salvação. Então eu não preciso fazer mais boas obras, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso me desviar do pecado. Esse é o erro. Achar que a graça te dá essa liberdade, essa libertinagem, ou essa alforria para viver uma vida dissoluta, tá? Será que agora me veio assim algo que me chama a atenção? Será que uma pessoa que tem um pensamento assim, talvez ela nunca foi alcançada pela graça de Deus? É isso. Sabe por quê? Porque uma pessoa que ela foi completamente encontrada pela graça de Deus, ela não tem a necessidade de pensar em fazer alguma coisa que não vá em conformidade com aquilo que Cristo tem. É isso, ó. Exatamente dentro do que você está falando. Então eu não faço boas obras, não. A graça me salvou para as boas obras, não por causa das boas obras. Então eu não preciso me orar mais, não. A graça me salvou para orar, mas não para orar mais com medo de ir para o inferno. Assim, será que agora acabei de pensar isso, será que perdi a salvação? Pô, me empolguei ali na conversa, falei isso e ofendi um cara. Será que agora eu estou em pecado e não vou mais para o céu? O que Jesus quis fazer? Vamos tirar esse medo, essa coisa que aterroriza. E eu não quero que você se relacione comigo mais com medo de ir para o inferno, mas porque o meu amor te envolveu tamanha forma que ele te constrange a um ponto de viver uma vida piedosa, espiritual, buscando a Deus, mas não porque não há nada mais ofensivo do que você buscar a Deus e viver dentro de uma igreja e buscar uma vida. Eu estou aqui porque eu estou com medo, porque eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Não, eu estou aqui porque o que eu senti dele foi tão forte. O amor que ele teve por mim sem eu merecer foi tão real na minha vida que eu não consigo ficar fora desse amor. Ou você acha que quando Jesus desce no templo, encontra a mulher adúltera trazida pelos seus acusadores com as pedras nas mãos, e a lei dizia para eles, tem que matar. Tá? E depois eu quero falar sobre isso aí. Essa conexão da lei, porque muita gente ainda quer viver no legalismo e não consegue migrar para a graça. Virar essa chave. E ele assim, a lei manda matar, vamos matar Jesus. Quem de vocês não tem pecado? Então já joga a primeira pedra. Quando Jesus confronta, Jesus está dizendo assim, ó, ninguém consegue se salvar pela lei. A lei era ruim? Claro que não. A lei que Moisés trouxe lá para o povo quando desce do monte era boa. O que ela dizia? Só que ela serviu só para um propósito. Qual o propósito? Mostrar o erro, mostrar o pecado. A lei dizia, não farás isso, não roubas, não mate, não cobiçarás. Está aqui tudo aqui. Qual é o problema da lei? Ela consegue mostrar o que está errado, mas não consegue redimir. Ela complicou muito para redimir. Você vai pegar um animal, você vai fazer isso, você vai oferecer o sangue, você vai fazer aquilo. E ela era radical. Tanto é, e quando a gente quer optar em viver no legalismo, na lei, e não ir para a graça, o quanto isso é ofensivo para Cristo. Que vem para cumprir a lei, diz assim, ó, o problema não era a lei. O problema é que a segunda parte, que é a parte de salvar, que é a parte de redimir, ela não conseguiu fazer, porque o homem nenhum vai conseguir se salvar aqui nesse processo. Entendeu? Então, daí os discípulos chegaram lá e disseram assim, não, mas eu quero ser salvo pela lei, por merecimento, pelo meu perfil, porque eu jejuo, eu faço aquilo. Daí Jesus olha para eles, intolerante como ele era, com o falso religioso, ou com o religiosismo externo e intenso. Jesus olha para eles, tá, então se vocês, em todo ponto da lei, se vocês errar num ponto, vocês já não serão. Jesus pega a régua e joga lá em cima. Num ponto vocês já não são salvos, porque vocês fazem isso, fazem aquilo, mas vocês cometem isso. Tá, mas eu estou errando num pontinho da lei, mas cumpro os outros pontos tudo. Jesus diz assim, ó, errou num ponto, está fora. Jesus está dizendo para eles, vocês não vão conseguir essa performance. Então vem para mim, para o meu amor, e vamos ter uma relação comigo sem exigir de você, mas através do contato comigo, da vida comigo. Tito 2:11 é o versículo chave para que o Júlio me perguntou. Quando ele diz é poder, porque a graça de Deus é poder para vencermos as concupiscências da carne. Qual é o conceito de graça que a gente tem? Que não está errado, mas é empobrecido. Favor não merecido. Ah, eu não merecia e ele me amou. Ok, tá certo, mas não é só isso. Graça também é poder, essa é a palavra. Quando eu vivo o amor de Deus, a graça de Deus, quando eu me entrego a Cristo desta forma,
a graça começa a desenvolver poder em mim para vencer a concupiscência da carne. Eu só venço o meu eu e as minhas concupiscências quando eu me entrego a Cristo e ela vai me ajudando, vai desenvolvendo poder, vai me dando força. Então graça não é só favor e merecido, graça também é poder. Então você consegue vencer através desse poder. Voltando à mulher adúltera que eu estava falando, Jesus olha para ela e diz assim, ó, agora eu posso jogar pedra em ti e fazer moral com todos os religiosos aqui, fariseus e saduceus, mas não vou te matar, não vou te jogar pedra, tá bom? Tá salva, amor de Deus, graça. E ela, tem certeza? Não, eu enfrento eles no debate, eles vão tudo para casa falando de mim, eles vão fazer reunião no Sinédrio, todo mundo vai se revoltar contra mim, mas eu enfrento para te salvar. Agora você vai dizer para mim que ela sai daquele dia na frente de Jesus procurando outro lugar para se prostituir? Ela sai dizendo, opa, deu certo, escapei dessa, deixa eu achar outra. Ou essa mulher sai tão impactada por Cristo, tão impactada por Deus, que ela vive o resto dos seus dias querendo fazer valer aquilo que ela recebeu. Querendo fazer valer a pena. Ou a cada momento que ela talvez pensou no erro, depois ela disse, mas eu não posso frustrar aquele amor. Aquele homem que me amou, ele falou, vai, não peques mais, mas se ela pecasse, teria amor para ela ainda, teria a graça de Deus. Mas o que ele está dizendo? Tu poderá errar, tu poderá pecar, mas o erro vai ser pedagógico. Esse é o propósito da graça. Que o erro não seja o meu fim. Que Deus não seja, nem Jesus seja um delegadão brabão, que quando eu faço, eu tive isso, eu tive uma infância com muito religiosismo. O que tu te arrepende de ter vivido, Everson? O religiosismo. Eu tive medo de Cristo muito tempo da minha juventude. Eu pecava, e quando eu pecava eu dizia assim, ele tá com muita raiva. Eu não orava porque eu me sentia constrangido de falar com Deus. Porque eu tinha prometido no começo da semana que ia fazer um monte de coisa e não fiz. E cometi alguns erros, e aquilo me criou uma distância tão grande, e não é isso que ele quer. Como é que ele ensina na oração do Pai Nosso? Começa orando, Pai, eu sou teu Pai. Pai nosso, eu sou teu pai, não sou teu juiz agora, eu sou teu pai. E qualquer pai que o filho possa ser o mais aprontador que existe, ele quer que a hora que a coisa acontecer, que o filho corra para ele. Que ele venha aqui, peraí, é aqui que nós vamos resolver. Fizesse isso, mas é aqui que nós vamos resolver. Meu pai me dizia, uma vez eu peguei o carro do meu pai, bati. Meu Deus, eu não queria chegar em casa. Mas quando eu cheguei, eu disse, hoje eu vou levar a maior sova da minha vida. Ele disse, não, vamos, ele fez uma outra estratégia, me botou a trabalhar lá para ajudar a pagar e tal, mas ele disse, não, vamos resolver aqui. E que bom que é aqui. O que Deus quer, você jovem, eu quero que você entenda isso. Ele não cobra de você uma super performance. A única coisa que ele quer de você é que você, quando erre, saiba que você tem que correr para ele. E é esse processo que vai te ajudar a crescer, que vai desenvolver o poder da graça na tua vida, que vai te ajudar a vencer as concupiscências, que vai te ajudar a cada vez ter uma vida mais próxima de Deus. É entender que o amor de Deus vai te atrair, não te repelir. E Ele quer que você venha, não que você fuja. Não que você se ausente. Né? Falando sobre lei, eu lembrei uma coisa que o pastor Adson Mello uma vez falou, que Deus faz 10 maravilhas para o povo sair do Egito. As pragas, 10 pragas são 10 sinais que Deus mostra para o povo sair do Egito. Só que quando ele chega no deserto, Deus tem que fazer 10 mandamentos para tirar o Egito dentro do povo. É isso aí. Por quê? Porque essa vida estruturada em buscar maravilhas de Deus não é a vida que Deus preparou para você. Primeira coisa que você tem que saber. Porque isso não estrutura ninguém. O povo viveu um milagre atrás do milagre. Sai do Egito. Qual é o primeiro problema que eles têm? É o Mar Vermelho lá na frente. Quando eles chegam na frente do mar, que eles olham o mar, viveram 10 milagres, meu irmão. Que eles chegam na frente do mar, qual é a coisa que eles falam? Moisés, trouxesse nós para morrer aqui. Agora nós vamos estar vindo o exército aí, vão morrer. Eles não conseguem, por quê? Porque uma vida próxima de Deus, só em buscar os benefícios, não o relacionamento. Porque Deus, mas Deus não tem o objetivo de me abençoar? Claro que tem. Mas antes da bênção, ele tem o objetivo de se relacionar contigo, como pai e filho. Quando você tem relacionamento, você cresce, você se estrutura e você se desenvolve. Quando você não tem, você acessa a maravilha, mas não cria musculatura. Chega na frente do Egito, daí passa o Egito, tá com fome, não tem pão. Moisés, vamos tudo morrer de fome. Lá no Egito a gente tinha panelão cheio de carnes. Daí Moisés... Esse texto é um texto muito, muito doido que está na Bíblia. Cara. Deixa eu falar com vocês. Esse texto é meio polêmico, mas é muito legal. Porque Deus
Tá lá escrito. Eu acho que tem que contextualizar a escrita. Mas Deus diz assim, tá, o povo quer comida, então vai vir todo dia pão, tá? Todo dia pão. Daí Deus vai dando a providência do pão. Daqui a pouco o povo enjoa do pão. Tá lá em Números. Quando o povo enjoa do pão, o povo diz assim, eu tô com vontade de comer carne, Moisés. Lá no Egito tinha um monte de carne para comer. Daí Moisés vai falar com Deus. E o texto é muito interessante, porque Moisés diz assim, Senhor, são 3 milhões de pessoas aí. Eles estão tudo querendo comer carne. E eles estão tudo reclamando, querendo voltar para o Egito. Daí Deus meio que entra no limite dele. E diz assim, Moisés, amanhã terá carne para todos eles, para comerem e esfregarem no olho, na cara deles. Pega a carne e esfrega neles, que eu não estou mais aguentando essa vida de reclamação deles. Eu estou fazendo milagre desde dentro do Egito. Amanhã terão carne para esfregar no rosto, na cara, para eles aprenderem a parar de reclamar. Para que eles estão querendo voltar para o Egito? Eles têm que dizer assim, Senhor, agora nós queremos... E eles sabem que eu vou providenciar, eu já disse que vou cuidar, já dei prova do que vou cuidar. Mas sabe, quem estava reclamando eram os estrangeiros. Os estrangeiros que estavam junto com o povo. Junto com o povo. Que convenceram o povo a querer voltar para o Egito. Pode ser, mas muito daquela geração do povo, Deus não permite entrar na terra depois. Exatamente. Sim, exatamente sim. Pela murmuração. Por causa da murmuração. Eu acho que eles conseguiram contagiar. Sim. Exatamente. E aí é um raciocínio bom, é um gancho bom. Cuidado com quem você anda, cuidado quem é o seu melhor amigo. Entenda a teoria dos 5, né? Dos 5, você é fruto das 5 pessoas que você mais convive. Entenda isso, você é fruto das 5 pessoas que você mais convive. Você vai tomando aquele perfil, né? Então isso é um problema. Então comece a conviver com pessoas que te influenciam por bem, porque o povo está convivendo com pessoas que não influenciam e vão criando, e muitos não acessaram a terra prometida por causa disso. Exatamente. Tem uma pergunta que eu queria fazer que vai muito de encontro a tudo que já foi falado, na verdade, né? Porque eu tinha anotado aqui para se pudesse nos explicar com clareza o que diferencia a graça barata de uma graça que ela restaura e santifica. Eu vejo que tudo que foi falado aqui já é a diferenciação, né? Eu digo sempre que a graça ela não é barata, é um termo que a gente usou. Nós barateamos quando a gente não entende o conceito dela e não se envolve com ela. A graça, o que é? É a pessoa de Jesus que morreu por nós. É o amor de Deus. E quando nós entendemos e mergulhamos nela, nós recebemos o quê? O favor, sim, mas nós recebemos o poder, nós recebemos a garantia, nós temos a convicção e a certeza, ela não traz medo, ela não traz dúvidas, e eu começo agora a relaxar com a pauta de será que eu vou ter que ser salvo, como é que eu vou fazer? E começo a avançar na pauta do relacionamento. Eu começo a me envolver com ele, e daí eu oro. Quem vive a graça ora mais do que quem não tem, ora mais do que o legalista, porque o legalista ora por obrigação. A graça não. A Bíblia diz que Jesus uma vez contou uma parábola muito legal, que vai exemplificar sobre graça para a gente fechar, que eu acho muito show. O homem tem uma plantação, e nessa plantação ele começa a chamar trabalhadores, né? Daí ele vai lá e chama uma turma que chega às 8 horas. Depois ele chama uma turma que chega às 10, depois uma turma que chega ao meio-dia, depois uma turma que chega à tarde, uma turma que chega às 5, o horário está terminando às 6, aí quando acaba ele vai pagar, e quando ele vai pagar, ele paga todo mundo igual. Daí o cara que chegou às 8 diz assim, tá louco, injusto, por que ele pagou todo mundo? Eu cheguei aqui, trabalhei o dia todo. Daí ele assim, mas ele é o dono da plantação, ele é o dono da roça, e ele não está pagando por desenvolvimento de trabalho, por perfil de trabalho. Ele não está dando pagamento por recompensa, ele está dando pagamento porque ele quer por amor. Então ele quer pagar o mesmo que chegou pelo valor do outro. Não há injustiça na graça, não há erro na graça, porque a graça não é por merecimento. É o amor de Deus sobre a nossa vida. Se você vier hoje viver uma vida de graça com Deus, eu posso estar vivendo essa vida há 20 anos, você vai acessar as mesmas bênçãos que eu estou acessando, que todo mundo está acessando, porque a graça você mergulha e você tem uma outra dimensão. Se livra da religiosidade, para de viver o legalismo, não vive mais tenso com essa pauta de eu tenho que me salvar, e você começa a se relacionar com Deus. E daí relacionamento íntimo sem ser do medo, nenhum filho se relaciona bem com o pai só pelo medo. Ele tem que se relacionar por amor. Pai me ama, eu tenho segurança nisso, então meu pai pode ter coisas que eu não concordo, mas o pai me ama, então eu estou próximo dele, eu tenho segurança nele, eu tenho vida com ele. Nenhum pai quer que filho se relacione porque tem medo dele. Então eu acredito
Eu acredito numa geração que vai entender cada vez mais a graça de Deus. Essas mensagens têm sido pregadas, pastores têm entendido, tem muito livro para se ler, tem uma literatura muito vasta a respeito disso. E eu acho que a gente pode vivenciar que é uma mensagem que está tão clara, está na palavra, está ali. Mas muitas vezes, lá na antiguidade, a má interpretação de um texto nos fez viver uma vida de obrigações e de dogmas e de religiosidade que acabou atrapalhando mais do que ajudando. Boa. Eu não sei quando esse episódio aqui ele vai pro ar, né? A gente vai definir ainda. Mas hoje, aqui na cidade de Concórdia, a gente vai ter o Congresso Geral dos Jovens e justamente, né, o Everson é a pessoa que vai estar pregando. A gente vai ter um pouco de cautela aqui só referente ao tempo, até para não atrasar ele, que daqui a pouco a gente tem que estar de volta aqui. E eu vou pedir pro Júnior fazer a última pergunta, que vai muito de encontro a tudo que a gente conversou até agora aqui, pegando a parte política, a parte do ministério em si, de modo geral. Queria que o Júnior fizesse essa pergunta. Diante de tudo nós falamos sobre juventude, política, né? Propósito, fé, a graça. Se você pudesse deixar uma única frase para todo jovem cristão do Brasil fosse ouvir hoje, que os despertasse para o tempo que estamos vivendo, o que você diria? Cara, eu tenho um monte de frases que eu gosto. Essa semana mesmo, cada semana me apaixono por uma frase. Essa semana eu me apaixonei pela frase aprenda, como é que aumente o sacrifício ou diminua o sonho. Gosto dessa frase, né, que fala da vida do dia a dia. Né? Eu quero me cuidar mais de saúde. Então você vai ter que caminhar, vai ter que fazer. Mas isso é um sacrifício. Então diminua o sonho de viver com qualidade. Tá? Mas eu queria, a frase que eu quero deixar é: não importa o que aconteceu, não importa o que você viveu, não importa os acontecimentos externos da sua vida. Mergulhe no amor e na graça de Deus e viva isso intensamente. Eu quero pregar sobre isso hoje. Deus não desiste de amar você. É isso. Perfeito. A gente com certeza ficaria mais algum tempo aqui falando, mas a gente quer respeitar também o teu tempo e agradecer, né? Porque viajou hoje, né? Viajei. Chegou, veio aqui, gravou conosco, vai ministrar hoje à noite, então... Olha, eu quero primeiramente dizer que eu estou até emocionado com vocês aqui, agradecer, porque como nós somos carentes, vocês talvez não tenham a dimensão do que isso representa. Eu que vivi a minha juventude na igreja, que fui coordenador, fui líder de jovens, fui coordenador de regiões, tive muita carência dessa produção de conhecimento. De conteúdo mesmo. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo. E o fato de nós divergirmos não significa que nós seríamos inimigos ou adversários, nada. Você não é obrigado, mas você... o meu objetivo com tudo isso que a gente falou, e o objetivo também do Gui e do Júnior aqui, é gerar em você uma ansiedade pelo conhecimento, uma necessidade por... Eu quero saber mais sobre isso. Claro que a gente não esgotou os temas de vida pública, de política, de direita, de esquerda, de graça, de amor de Deus. Claro que não. Mas a gente espera que alguma parte dessa nossa conversa, dessa nossa construção de conhecimento, sirva para dar um insight em você, para dizer assim, não, eu quero pesquisar sobre isso. Eu quero ver o que isso diz, eu quero ler na Bíblia, eu quero ler livros, tem muitos livros legais sobre graça para você ler. Posso recomendar alguns aqui? Pode. Tá, eu queria recomendar Brennan Merlin, acho que deve ser isso, que ele escreveu talvez um dos livros que mais me tocaram, que é o Evangelho Maltrapilho, e o Impostor que Vive em Mim. São 2 livros que eu considero como uma leitura fundamental para a gente começar a conhecer essa vida de graça e de amor de Deus. A Revolução da Graça, de Joseph Prince. Muitas pessoas têm as suas um que a capa aparece bem ele, a foto, e muitas pessoas questionam ele, né? Ele é um filipino que foi para os Estados Unidos e formou a igreja maior da história da Filipinas, e hoje ele é um pregador que ministra muito nos Estados Unidos, e ele escreveu 2 livros que eu quero recomendar, A Revolução da Graça, e nessa ordem eu queria que você recomendar para você ler. E o segundo não é Designados a Vencer, Destinados a Vencer. Queria que você lesse esses 2 livros, e também tem A Maravilhosa Graça, que é um outro livro muito especial.
Estou falando de algumas, mas tem muito mais para que você possa consumir. Tem do Luciano Subirá também, A Graça Transformadora. O Luciano Subirá, ele tem uma abordagem um pouquinho diferente, que eu acho que vale a pena você pelo menos fazer o contraponto, que é sobre a graça transformadora. Ele faz uma crítica a essa graça, ultra graça, muito barata, e ele também traz assim, olha, a graça não te impede, que é isso que a gente falou, a graça não te anula de viver uma vida buscando a Deus, orando, de boas obras, piedosa e de santidade. Não, a santidade é complementar a isso, entendeu? A santidade entra para fortalecer, mas numa outra esfera de relacionamento, não mais naquela esfera do temor, do medo, mas na esfera do relacionamento, na esfera relacional. Foi bom demais, para mim foi um espaço muito gratificante, não tem peso aqui de viagem, para mim foi realmente edificante também. Parabenizar vocês por isso, eu sei que isso produzir é muito mais fácil você só reproduzir, quando você começa a produzir, fazer pensar, e é totalmente possível você pensar, ter senso crítico e viver uma vida dentro da igreja buscando a Deus. Não tem nada, se choca, nada, mas eu questiono alguma coisa do sistema. Nenhum sistema é perfeito, entendeu? Mas é possível você ter uma vida com Deus. A Bíblia está aí aberta para que você também olhe para ela e pergunte para ela. Ela tem respostas. É um livro vivo, com palavras reais que transcorreu a história, né? O livro mais perseguido do mundo, no entanto, o livro mais lido do mundo, e eu acredito que a gente possa ter contribuído com alguma coisa. Então, me sinto privilegiado, parabéns vocês, parabéns toda a galera que está envolvida com isso, e quando quiserem, eu tenho o prazer de vir para a gente debater, trazer mais alguém, e podemos trazer um que questione o que eu falei, e a gente faça um debate de alto nível, e a gente faça um debate de alto nível, e a gente questiona, e a gente conversa, e se preciso aceita, e assim a gente vai construindo. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Já curta, comenta o que você mais gostou dessa conversa, desse papo de mesa, e também compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, né? Porque o nosso objetivo é alcançar vidas para que elas possam mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Que tenha uma metanoia na sua vida. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado.